Fala galera, sejam bem-vindos. O tema da nossa aula de hoje é Descobrindo a média salarial de testes de software. Essa aula de hoje é uma aula voltada à apresentação dos resultados de uma pesquisa que nós fizemos de cargos e salários na área de testes e qualidade de software. Foi uma pesquisa com a quantidade muito grande de pessoas participando e respondendo de maneira anônima. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer quais são esses resultados e entender melhor como é o salário praticado pelas empresas para profissionais de testes de qualidade de software no Brasil. Bem, essa pesquisa é mais uma iniciativa que a minha empresa tem feito para ajudar os profissionais da comunidade de testes de software no Brasil a conseguir entender melhor sobre o seu papel, sobre o mercado e também com isso conseguirem ter mais caminhos e estratégias de como conseguir alavancar a sua carreira. Nada melhor do que saber qual é o salário praticado no mercado para que você consiga então entender se você está ou não sendo valorizado monetariamente falando. Então, hoje a gente vai ter essa nossa aula voltada exclusivamente a discutir sobre os resultados dessa pesquisa e com isso ajudar você a conseguir entender o quão você tem sido valorizado ou não na empresa onde você atua, conseguir lutar por mudanças nos seus salários, por exemplo, ou saber, por exemplo, qual é a pretensão salarial que você deveria pedir em uma vaga ou outra. Sejam todos bem-vindos e vamos então falar um pouco mais aí sobre a média salarial dos profissionais de testes de software no Brasil. Bem, a nossa ideia hoje é conseguir discutir quanto ganha um profissional na área de testes de qualidade de software. E eu diria para vocês o seguinte: o que vocês acham? Será que esse profissional ele tem um salário já determinado por tabela? Será que quem determina o salário de um testador é um órgão que define esses salários e luta por salários equalitários entre todos eles? Será que os salários de profissionais do gênero masculino e do gênero feminino têm diferenças salariais? Será que quem trabalha na modalidade PJ ganha o mesmo tanto de quem trabalha na modalidade CLT? Será que o fato de uma pessoa conhecer sobre automação de testes influencia no seu salário? Será que as vagas presenciais elas pagam mais do que as vagas para trabalho remoto? Bem, todas essas perguntas vão ter respostas até o final dessa aula de hoje. Então fica comigo por aqui para que você possa conhecer todas elas. Vamos seguir então. Para que você possa entender melhor como essa pesquisa foi realizada, pense da seguinte forma. Eu identifiquei algumas perguntas que poderiam ser importantes em um estudo de cargos e salários para a área de testes de qualidade de software. Essas perguntas, elas tinham ali algumas informações, elas me trariam algumas informações que me ajudariam a montar essa aula para vocês hoje. Bem, perguntas como qual é o seu gênero, qual é o lugar que você mora hoje, qual é o seu salário. Eu perguntei se essa pessoa tinha sido afetada pela onda de demissões em massa que aconteceu e que vem ainda acontecendo em alguns lugares. Então, essas perguntas me ajudaram a montar hoje o que nós temos. Entretanto, essa foi uma pesquisa anônima. Por que uma pesquisa anônima? Porque sempre quando a gente fala sobre salários, ainda existe um tabu. Muitas pessoas não gostam de falar abertamente dos seus salários. E por não falar abertamente dos seus salários, uma pesquisa onde ela teria que fornecer informações suas seria ali algo que iria meio que impedir algumas pessoas de participar. Por isso a gente fez uma pesquisa anônima. Essa pesquisa anônima coletou 1.453 respostas. É um número muito alto. E eu quero agora agradecer a todas essas 1.453 pessoas que participaram dessa pesquisa. Porque elas participaram sem ganhar R$1. Elas simplesmente participaram porque elas também tinham curiosidade de saber como é que estava o salário dentro da área de testes de software no Brasil. Bacana, né? Então a todos vocês que participaram, meu muito obrigado
por toda essa contribuição que você está dando para a comunidade em si, ok? Todos vocês são definitivamente pessoas muito valiosas porque ajudaram pra caramba a gente a ter esses dados aqui hoje. Essa pesquisa foi realizada pelo meu time. Essas pessoas que fazem parte do meu time, na minha empresa, elas ficaram analisando esses dados, limpando esses dados. E quando eu falo sobre limpar é porque muitas pessoas, na hora de declarar o seu salário, colocaram, por exemplo, 14K, que significa 14 mil. Só que para que a gente pudesse, então, utilizar de medidas de tendência central, por exemplo, para conseguir identificar os salários, foi necessário converter 14K para 14.000. Teve muitas pessoas que colocaram salários em dólares. A gente teve que remover. Teve muitas pessoas que colocaram o texto: prefiro não informar o salário, em uma pesquisa de cargos e salários, entendeu? Então a gente teve que remover linhas assim também. Então, tudo que foi informações que estavam meio discrepantes ou que necessitavam de tratamento, precisaram ser tratadas. Teve também muitas pessoas que acabaram digitando valores incorretos. Por exemplo, a pessoa era um trainee de testes de software, você está começando agora a sua carreira, e ela colocou lá que recebia, sei lá, 25 mil reais. E puxa, é um negócio que é discrepante, entendeu? Na verdade, ela quis colocar talvez 2.500 reais, mas a gente não sabe o que é que aconteceu. Então, em um caso como esse, a gente tem que ir tratando essas informações de modo que elas fiquem bem claras e a gente consiga extrair o melhor desses dados. Beleza? Bom, dadas as diretrizes aqui para vocês, vamos avançar para o nosso próximo slide aqui. Bem, a gente teve 9 perguntas que foram feitas para os participantes. Qual é o seu cargo atual? E quando a gente fala sobre cargo, a gente está falando se ele é um analista de testes, um analista de qualidade, um líder de testes, um líder de qualidade, um QA Manager, um QA Engineer. Então tem vários cargos dentro da área de testes de qualidade de software. E isso, na maioria das vezes, é determinado pelas empresas. Quando a gente fala sobre essa classificação, uma classificação que ela fica mas bem volátil. Por quê? Porque cada empresa tem a sua compreensão. Na nossa pesquisa de mercado, do ano de 2022, a gente analisou a quantidade de variações de cargos que existiam. E tinham muitas, mais de 50 variações de cargos. Estou falando que tinha gente que chamava de analista de testes e qualidade de software, analista de testes e provas de software, analista de software e testes QA, analista de automação de testes, beta tester, alpha tester júnior, por exemplo. Então, tinha muitas variações. Então, o que eu fiz? Eu coloquei quais eram as principais variações, como sendo uma forma dessas pessoas dizerem quais são os cargos que ela tinha. Bem, regime de contratação. Se ela estava como CLT ou PJ, ou contrato, que também é algo comum para, por exemplo, profissionais de estágio, né? Perguntei também qual é a senioridade, se é júnior, pleno, sênior, especialista. Perguntei qual é o gênero, masculino, feminino ou prefiro não informar. Em qual região do Brasil você mora? Então a gente colocou na sul, norte, sudeste, centro-oeste, né? Então fomos colocando áreas apenas, né? As regiões do Brasil. Modelo de atuação, se é presencial, híbrido ou remoto. A gente também colocou se a pessoa qual é a frequência que a pessoa dá manutenção em testes automatizados. Então ela poderia responder: não dou manutenção, dou manutenção menos de 8 horas por semana e dou manutenção mais do que 8 horas por semana. Só para ajudar vocês a conseguirem entender melhor a quantidade de tempo que essa pessoa gasta automatizando testes. Visto que a automação de testes é algo muito importante hoje no mercado. Como a gente viu na aula de ontem, 91% das vagas pedem que você saiba automatizar testes. Tá bom, mas o quanto que eu vou usar isso no meu dia a dia? A gente vai falar sobre isso também, o quanto que isso impacta no salário dos profissionais. Qual é o seu salário mensal bruto em reais? Então eu perguntei para eles também, para que eles pudessem então dizer, e eles também responderam dessa forma. E se a pessoa foi afetada pela onda de demissões em massa, ok? Então esses são os dados que a gente coletou
durante o decorrer dessa pesquisa. E agora, com a visão do especialista, eu trago para vocês quais foram as respostas que a gente encontrou. Vamos começar aqui então pelo cargo de executor de testes. Só para que vocês possam entender melhor aqui como que está organizada essa tabela, do lado esquerdo, nas linhas, nós vemos os cargos. Aqui tem apenas alguns deles, a gente tem outros cargos na próxima folha, beleza? E a gente vê na parte de cima quais são as senioridades. Então você vai ver aqui que, por exemplo, o executor de testes tem um salário médio. O que significa salário médio? Que a gente pegou todos os analistas, ou todos os executores de teste, que são estagiários, e a gente então somou todos eles e dividiu pela quantidade de amostras que foram obtidas. Ok? Então se tinha lá 15 pessoas que eram estagiários executores de teste, a gente fez então a soma de todos os salários dividido por 15 e aí dá esse número aqui. Então é o valor médio, ok? Ou desculpa, é a média desses salários. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem o estagiário executor de testes começando ali com um valor de R$ 1.852,50. Interessante, né? Interessante porque a gente consegue ver aqui esse valor e a gente talvez pense, mas, bom, isso quer dizer então que o menor salário possível na área de testes de software, que é o começo de tudo, o executor de testes, né? O começo de tudo é R$ 1.852,50. Só que, na verdade, se você for olhar, isso é um valor médio. Desculpa, é a média desses salários. E quando a gente fala da média desses salários, significa que tem algumas pessoas que ganham menos que isso, tem outras que ganham mais do que isso também, ok? Mas aqui então a gente tem uma média para que a gente possa ter uma noção de quanto é que ganha um profissional que está atuando nesse cargo. Outra coisa que você pode assumir é assim, como é o começo de tudo? Bom, ele está atuando como estagiário executor de testes. Talvez esse seja o menor salário, mas a gente vai olhar na linha de baixo que o analista de testes estagiário tem um salário que é ainda menor. O que isso mostra para nós? Assim, pela uma visão de especialista. Mostra que, dependendo de qual é a empresa que você trabalha, o seu salário pode ser um salário que não está compatível com o cargo que você desempenha hoje. Por exemplo, dado que um executor de testes tem uma atuação que é mais voltada a seguir um passo a passo que foi definido para ele ou para ela, ele desempenha uma atividade que tem o valor do seu salário menor do que o analista de testes, que tem mais responsabilidades do que o executor de testes. Entendendo? Então, em um caso como esse, um analista de testes, em teoria, ele deveria começar ganhando um salário muito maior do que o salário do executor de testes. Entretanto, a gente vê aqui que não é isso que acontece na prática. Por quê? Porque, como eu disse para vocês antes, existe uma variação muito grande da compreensão do valor do salário dependendo de qual é a empresa que você trabalha. Ok? E depois a gente vai ver também que inclusive a região pode impactar isso também. Né? Hoje em dia, dentro do contexto de trabalho remoto, isso há uma situação diferenciada, porque você pode trabalhar da sua cidade. Por exemplo, eu morava no interior de São Paulo, Araçatuba. Eu poderia morar em Araçatuba e trabalhar para uma empresa na capital ganhando um valor que, seria muito, mas muito maior do que o salário que eu ganharia em Araçatuba. Ainda assim, podem acontecer disparidades como essas. Essa pesquisa e esses resultados trazem para você uma visão para que você possa olhar e entender quais são os salários praticados e meio que usá-los como sendo a sua pretensão futura para uma próxima vaga. E entender claramente também se o seu salário hoje está acima ou abaixo da média. Se o seu salário está abaixo da média, você tem que lutar dentro da empresa que você trabalha por um salário que se equipare pelo menos a média que você está vendo aqui. E se você quer realmente alavancar a sua carreira, é importante também que você lute por salários maiores do que o que está na média, caso você esteja realmente preparado, caso você realmente seja um profissional, uma profissional que se preparou, se especializou para isso, certo?
Essa tabela aqui é uma tabela a partir de agora para você, que é uma tabela de referência. Como que você pode usá-la? Você pode usá-la da seguinte forma: você chega no seu líder e fala: houve uma pesquisa de cargos e salários com quase 1.500 respostas e o meu salário hoje, segundo essa pesquisa, está muito abaixo do salário que eu ganho hoje. O que eu faço para conseguir equiparar o meu salário à média ou até ter um salário acima da média? Outra coisa é que talvez até 30 minutos atrás você nunca nem tinha uma noção de qual é a média salarial para o seu cargo na sua senioridade. Puxa, agora você tem. Por que você tem? Porque graças a 1.453 pessoas que responderam a pesquisa e ao meu time, você está conseguindo ter acesso a essas informações. Então, o que eu digo para você é, se você se enquadrou em algum desses, tira uma foto agora, para que isso sirva para você como referência. Beleza? E para você que está pensando em migrar para a área de testes de software, você já consegue ver aqui quais são os valores praticados para vagas de testes de qualidade de software dentro do contexto Brasil. Bacana, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, que para um executor de teste júnior, a média salarial é de R$ 2.977,40. Aí você olha para a sua carreira hoje e pensa assim: dentro da minha profissão atual, é esse o salário que eu ganho como júnior? Cara, não é. Puxa, eu já sou sênior e ganho quase esse valor. Por exemplo, eu tinha uma aluna que ela era de biomedicina e ela tinha um salário que não era compatível. Ela estava como sênior ganhando um valor que era para um cargo iniciante em testes de software. Ela falou: caraca, olha só que bacana isso, eu posso buscar isso. Entenderam? E aí, outra coisa que você tem que pensar é assim: puxa, se como sendo um executor de teste júnior eu posso ganhar R$ 2.977,40, puxa, isso é definitivamente uma oportunidade grande. Mas melhor ainda, porque na pesquisa que a gente viu ontem de mercado, a gente viu que a quantidade de vagas presenciais em teste de software é apenas 20%. Ou seja, provavelmente eu vou conseguir uma vaga como executor de teste júnior, vou ter um salário que é um salário bacana e vou ainda trabalhar de casa. Entenderam? São esses tipos de análise que você precisa fazer. Ok? Então essa é a forma de usar essa tabela. Novamente, se você se enquadrou dentro dessa tabela, tira uma foto e guarda ela para você usar como referência. Ok? Ou melhor ainda, depois vai lá no t.me/juliodelimas, porque eu vou compartilhar com você depois o site, você vai poder baixar o PDF lá gratuitamente, ok? Outra coisa que você vê aqui é o seguinte: se a gente vai olhar para o cargo de, por exemplo, automatizador de testes, ok? A gente vê aqui o automatizador de testes com salários ali que começam em 1.850 e vão até 10.750. E talvez você olhe aqui para o cargo de automatizador de testes e pense assim: caraca, automatizador de testes ganha até R$ 10.750, que massa! Ou pode ser que você olhe para isso e fale assim: nossa, mas um automatizador de testes especialista, ele deveria ganhar mais. Espera um pouquinho que já já você vai entender melhor onde que entra o automatizador de testes aqui que tem um salário, que costuma ter um salário superior. A gente já vai falar sobre ele, tá bom? Mas pensa nesse daqui como sendo a pessoa que no seu dia a dia ela tem apenas a responsabilidade de automatizar testes. Não é o QA Automation Engineer, o QA Engineer, né, que é o engenheiro de qualidade, que tem responsabilidades que vão além da automação de testes, entendeu? Então, esse daqui é um ponto a se considerar. Outro ponto que você tem que considerar também é o seguinte: veja aqui, por exemplo, o papel de gerente de testes. O gerente de testes, a gente tem aqui um gerente de testes que é sênior e um gerente de testes especialista. O gerente de testes especialista, ele tem o salário aqui médio de R$ 13.500. Enquanto a gente tem aqui o gerente de testes sênior com valor de R$ 17.000. Então, o valor aqui, em comparação à senioridade, ela ficou discrepante. Por que isso acontece? Porque o número de pessoas que são gerentes de teste
que responderam à pesquisa foi um número pequeno, e esse número pequeno de gerentes de teste que responderam à pesquisa tem dentro da sua realidade diferente de outras empresas. Então, o gerente de testes especialista que respondeu à pesquisa, ele está com seu salário muito defasado. Porque como a gente pode ver, a gente tem gerentes de teste plenos e sêniores que estão ganhando um salário que é muito superior ao salário dele. Entenderam? Então, provavelmente, esse gerente de testes especialista agora descobre que, cara, ele precisa lutar para conseguir melhorar o seu salário, porque atualmente não é um salário que está equivalente ao trabalho que ele desempenha. Não é importantíssimo isso? Isso é definitivamente algo que vai contribuir muito com esse gerente de testes aqui que está vendo que, puxa, tenho, né, um salário que está defasado. Muitas vezes o que acontece com a gente é que a gente não sabe que o nosso salário está defasado. E por não saber, a gente continua vivendo a nossa vida como se tudo estivesse bom. Não está. No caso desse gerente de teste aqui é um bom exemplo. Não está. Né? Então, se você hoje olha para essa tabela e vê que o seu salário está abaixo da média, você precisa olhar, né, e conseguir entender que, cara, estou vivendo um momento hoje que não é o melhor momento sob a perspectiva de salários. Talvez a minha carreira esteja estagnada, eu nem estou percebendo. Ok? Vamos lá então, continuar aqui para a próxima página, que é uma página sobre média salarial ainda por cargo de senioridade, CLT, mas é um segundo nível aqui de informação, porque tem outros cargos. Como eu disse para vocês, a gente tinha ali 9 cargos diferentes. Veja, diretor de testes. Eu descobri nessa pesquisa que é muito difícil encontrar pessoas que tenham o cargo diretor de testes. Entretanto, a gente ainda consegue ver diretores de qualidade. Né? Então veja, diretor de testes é um cargo que é muito incomum hoje em dia. Visão do especialista. Por que hoje em dia a gente não tem diretor de testes? Porque diretor de testes era uma vaga voltada a um contexto cascata, waterfall. Como era um contexto cascata, hoje em dia a gente já vê muito mais pessoas ou empresas que estão trabalhando dentro de um contexto ágil. Dentro de um contexto ágil, o diretor vai ser um diretor de qualidade, que ele tem um contexto muito mais abrangente do que o que a gente tinha antes como diretor de testes. E agora você começa a ver aqui analista de qualidade, que é o QA Analyst, ou engenheiros de qualidade, que são os QA Engineers, e vocês vão ver que o salário desses já é um salário muito maior do que o salário que a gente costumava ver para os salários de analista de testes ou para o salário de automatizador de testes. O engenheiro de qualidade, segundo aquela pesquisa que a gente fez e que eu apresentei para vocês ontem, que é uma pesquisa de mercado, onde a gente analisou 500 vagas voltadas à área de teste de qualidade de software, a gente descobriu que o engenheiro de qualidade geralmente é aquela pessoa que tem a habilidade de automatizar testes. Então a gente para de ver o automatizador de testes, que era um cargo só de automação, e passa a ver um engenheiro de qualidade, que é alguém que tem a possibilidade de automatizar testes, porque conhece sobre isso, entretanto, é uma pessoa que também conhece muito sobre testes de software no geral. Ou seja, conhece sobre estratégias, sobre técnicas, sobre planejamento, sobre como definir o que precisa ser testado e como vai acontecer o processo de teste de software. É um profissional que é muito mais completo do que apenas um automatizador de testes que só automatiza testes. Então esse profissional ele acaba sendo mais valorizado. Por quê? Porque ao invés de você apenas saber como automatiza, você também sabe como projetar testes e como projetar o contexto de testes em si. Não é interessante? Esse profissional é o profissional que eu tenho ajudado pessoas a se tornar. Eu treino pessoas para que elas não apenas saibam automatizar testes, mas que elas também saibam como ser QAs. E saber como ser QAs não é você simplesmente dizer eu sei fazer testes manuais. Não. Isso é definitivamente uma forma de você reduzir, menosprezar um papel de alguém que é um testador profissional. O testador profissional é alguém que conhece, como eu disse para vocês.
sobre os processos de teste de software, de gestão de defeitos, de planejamento, de estratégia, de técnicas, de como aplicar boas práticas de teste, de como realmente definir o processo de teste de qualidade de software. As pessoas que eu formo são pessoas que têm essas habilidades. E também sabem automatizar testes nas camadas principais que são requeridas no mercado hoje. API, web, mobile, desktop, entende? Então há uma diferença. Esse engenheiro de qualidade tem essas habilidades hoje em dia, ok? Então a gente vê que esse profissional, ele já tem a média salarial, né, como sendo um especialista, que está lá na casa dos 14 mil. E eu vou dizer para vocês, tem gente que ganha muito mais que 14 mil na pesquisa. Muito mais. Também tem gente que ganha menos, como sendo especialista, mas, novamente, a pesquisa serve para te ajudar a você ter essa noção, ok? Quando a gente cai aqui para essa pesquisa, a gente vê valores que são um pouco mais concisos, ou seja, você consegue ver a escadinha ali da crescente dos salários dessas pessoas conforme elas vão subindo na sua senioridade, né? Ela está um pouco mais estável aqui nessa perspectiva. Entretanto, a gente ainda vê um gerente de qualidade ali que está como um gerente de qualidade pleno e ele está com 21 mil reais. Enquanto a gente vê ali um outro sênior e um especialista que está com salário ali abaixo daqueles 21 mil reais do gerente que está atuando como pleno. Novamente, talvez a empresa onde você esteja hoje é uma empresa onde ela não está te valorizando o suficiente ainda. Okay? Então, são pontos que você precisa observar, mas tendo isso daqui em mãos, já fica mais claro. Olha o diretor de qualidade especialista, com 18 mil reais, sendo que, na verdade, um salário que seria aqui pelo menos o mínimo para ele, seria aquele salário de 21 mil reais ali do gerente de qualidade plena. Entretanto, a gente tem que olhar aqui para uma outra perspectiva também, que é assim, caraca, se eu for ali, né, pensar nas conversas que eu tenho com a minha esposa, por exemplo, a minha esposa é do setor, né, público. Ela diz para mim que tem juízes, né, que eles têm lá uma preparação assim gigantesca, né, para atuação, tem que passar em concurso, tem que ter uma série de cursos, de avaliações, etc. Ele acaba por receber um valor que muitas vezes é menor do que o salário que um gerente de testes, um especialista em testes, ou mesmo que um diretor de teste está ganhando. Ou seja, definitivamente é uma área que você consegue ganhar um salário muito bacana, se você se preparar, se especializar e buscar isso com afinco, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui então, porque também a gente traz aqui para vocês hoje a média salarial para PJ. PJ é um tipo de contratação que acontece não através da CLT, mas através de um contrato entre você, sendo um empresário, e uma outra empresa. Ok? Tem muita gente que acaba confundindo a questão do PJ. Porque assim, você abre uma empresa e você está prestando o serviço para uma outra empresa. Tem gente que vê essa questão da contratação PJ como sendo, eu tenho uma empresa e estou prestando um serviço para você, logo eu vou fazer o meu trabalho dentro do período que eu tenho. Só que tem muitas empresas que elas não consideram desse jeito. Contratação PJ para muitas empresas é meramente uma forma de não contratar CLT. Então você acaba sendo um trabalhador full time, você está o tempo todo trabalhando para aquela empresa. Entendendo? Se isso é legal ou não, é desse jeito que o mercado funciona na maioria das vezes. Ok? Quando a gente fala de PJ. Então você que está pensando em um dia se tornar PJ, tem que levar tudo isso em consideração. Aqui a gente tem um estudo desses salários. E você consegue ver aqui que, por exemplo, o executor de testes pleno, aqui como PJ, ganha R$ 6.500. Vamos ver quanto que o executor de testes pleno ganha como CLT. R$ 3.890. Entenderam? Geralmente o PJ ele tem um salário que é um pouco maior. Por quê? Porque você está sendo contratado como pessoa jurídica, você vai emitir nota para a empresa. E aí então a questão de benefícios geralmente não existe. Você vai ter que olhar para o seu dia a dia, para a forma com que você gere suas finanças por você mesmo. Eu lembro que eu tinha um aluno
que ele começou a trabalhar que ele trabalhava como CLT e ganhava um valor bem baixo, tipo 1.700, R$ 2.000 reais. Quando ele mudou para PJ, ele mudou ganhando 7.000 e pouco, vamos dizer assim, R$ 7.500 reais. Aí ele falou, Júlio, faz sentido? Eu falei, vamos fazer os cálculos. Eu comecei a ajudar ele lá quanto ao que ele tinha que levar em consideração. Férias, PLR, seguro, vale-refeição, vale transporte. Ele teria que converter tudo isso nos R$ 7.500 que ele iria ganhar. E no final das contas, compensou para ele. Ele iria conseguir ter todos esses benefícios que ele teria como CLT e ainda ganharia um valor muito maior. Tipo, sei lá, 70% maior do que o salário que ele ganhava antes líquido. Entendeu? Então, é tudo questão de cálculo. Aí eu sempre chamo vocês para fazer parte do meu Instagram, não é? Por quê? Porque lá eu compartilho conteúdo sempre. E um dos conteúdos que eu compartilhei no meu Instagram foi um cálculo. Se você é CLT hoje e quer se tornar PJ, tem lá um tutorialzinho, um post que te ajuda a calcular tudo que você precisa para saber se vale ou não a pena. Entendeu? Então vale muito a pena você me seguir lá no Insta também para você ter acesso a tudo isso, tá bom? Vamos lá então. Aqui então a gente consegue ver que, por exemplo, líderes de teste aqui ganhando em torno ali de 11 mil, quase 12 mil reais. A gente vê automatizadores de teste que começam ganhando ali como júnior 4 mil como PJ e que acabam ali, né, num salário médio de 23.250 reais como sendo especialista. Novamente, se você atua como automatizador de testes hoje e você não ganha o valor aqui como está sendo demonstrado nessa tabela, talvez seja o momento de você pedir ali, né, combinar um aumento ou repensar ali o valor que você pede pelos seus serviços. E eu sei o quanto é difícil para vocês, de você conseguir precificar o seu trabalho. Mas agora com essa tabela, puxa, fica muito mais fácil. Por quê? Porque 1.453 pessoas participaram e a gente está vendo aqui os salários que essas pessoas ganham. Entendeu? Em média. Isso vai te ajudar muito a você ter essa noção. Então essas tabelas aqui do CLT e do PJ é coisa que você tem que clicar, guardar e salvar. Beleza? E aí quando a gente vem aqui para nessa disciplina, como eu disse para vocês aqui, de analista de qualidade, engenheiro de qualidade, gerente de qualidade, a gente começa a ver que existe aqui uma modificação aqui também em relação à forma com que esses profissionais atuam como PJ. Por quê? Porque os salários aqui, eles também já variam bastante. A gente vê, por exemplo, um analista de qualidade PJ começando ali com R$ 2.100 e terminando ali com R$ 13.737,22. Certo? Então você também já tem aqui uma base de quanto é que esse profissional ganha. Lembrando, analista de qualidade no Brasil, segundo o mercado, é uma pessoa que atua, que sabe muito sobre testes de qualidade de software, só que ela não tem tanto contato com a automação de testes. É isso que a gente viu, segundo o que o mercado pede para QA Analyst. É geralmente um profissional que não tem esse foco voltado tanto a testes quanto a automação de testes. Já para o QA Engineer é diferente, né? E a gente vê aqui também que tivemos pouca participação de QA Engineers que estão ali atuando com o PJ. Então a gente vê aqui uma variação bem pouca dos salários deles, infelizmente, né? E aí a gente vai então para o gerente de qualidade, que tem ali então 14 mil como sendo um salário PJ. Novamente, digo para vocês aqui que para esse papel de gerente de qualidade é definitivamente um salário, né, bem baixo em relação ao que a gente vê, por exemplo, como CLT. Né? A gente tem lá gerente de qualidade como CLT ganhando ali salários acima de 15 mil reais. A gente olha aqui para esse gerente de qualidade PJ, que está ganhando 14 mil reais, e vê isso como sendo um salário muito baixo em relação ao CLT. Volto a dizer, CLT geralmente tem um salário que é menor, né? por todas as questões relacionadas a impostos que as empresas pagam, geralmente elas pagam mais para o PJ. E aí a gente vê aqui esse CLT, ou esse PJ aqui ganhando, né? muito pouco aqui em relação ao CLT, ok? Vamos seguir agora, porque agora é o seguinte. Depois que você já teve acesso
as tabelas para que você saiba ali corretamente qual que é o valor médio por cargos e por senioridade, agora é hora da gente falar sobre comparação entre algumas outras categorias. A comparação entre algumas outras categorias, ela não pode ser feita com todos os detalhes que vocês viram nas outras 4 tabelas que eu mostrei antes. Por que isso? Porque senão ia ficar fragmentado demais e muito difícil de vocês conseguirem entender aqui durante essa live. Ela ia perder a sua didática e vocês também não ia ter a resposta que vocês precisavam ter na ponta da língua de vocês. Por isso, todas as próximas métricas que a gente vai ver a partir de agora são métricas somando todos os valores de salário de cada uma dessas categorias. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui a gente vê um slide demonstrando qual que é a diferença entre a média de salarial geral entre presencial, híbrido e remoto. Então o que a gente fez aqui? A gente somou todos os salários presenciais, todos os salários híbridos, todos os salários remotos, e a gente fez a média, entendeu? Então foi dessa forma que a gente encontrou de trazer para vocês uma informação que é qual deles ganha mais, qual deles ganha menos, ok? Uma outra forma de demonstrar isso para vocês seria quebrar por cada um dos cargos e salários e senioridades. Só que novamente, a tabela ia ficar gigante, super difícil de enxergar. Então o que vocês têm hoje aqui é uma noção de como é que você consegue enxergar essa informação de uma maneira mais prática, mais simples, ok? Então veja, o que esse slide aqui mostra é qual é a diferença salarial entre essas modalidades aqui de contratação. A gente vê aqui que hoje em dia o trabalhador que atua presencialmente na empresa, ele ganha um salário muito, mas muito menor do que um trabalhador que trabalha remoto. Isso daqui é uma informação muito importante para vocês. E aí você fala assim, mas Júlio, qual que é a sua explicação de o porquê disso estar acontecendo? A única hipótese que eu tenho é que o trabalho que é feito presencial, a empresa acaba por praticar os valores da região. Então, se você vai trabalhar em uma empresa, e a empresa é no interior do estado, igual onde eu morava em Araçatuba, né, quando eu morava no Brasil. Morava em Araçatuba, cara, interior. Lá no interior, o valor que se pratica é um valor muito menor do que o valor na capital. Então, quando eu morava em Araçatuba, eu ganhava um salário muito baixo, cara, muito baixo. Só que quando eu fui morar na capital, eu ganhava um salário muito maior, mas tipo, extremamente maior, bruscamente maior. Então, a questão da região acaba por diminuir o valor do custo do ganho de salário. Então, o que a gente descobriu nessa pesquisa de 1.453 pessoas que responderam foi que trabalhadores que trabalham em vagas presenciais, eles acabam ganhando muito menos do que trabalhadores que trabalham dentro da modalidade remoto. Não é sensacional isso? Por quê? Porque na próxima vez que eu for procurar uma vaga, se a vaga for presencial, eu já sei que eu vou ter alguns problemas na hora de negociar salário. Por quê? Porque o salário praticado provavelmente é o salário da região. Entenderam? Agora, a gente tem que se alegrar. Por quê? Porque na pesquisa, que foi a pesquisa de mercado, que o meu time, eu dediquei horas das pessoas que trabalham para mim. 40 horas eles ficaram dedicados para coletar, para analisar minuciosamente vaga por vaga. São 500 vagas que a gente analisou. Sabe o que a gente descobriu? A gente descobriu que hoje em dia, o mercado, apenas 20% das vagas pedem trabalho presencial. Olha que sensacional isso! O que quer dizer? Quer dizer que naquelas vagas remotas, a gente vai ter, vagas home office, a gente vai ter a possibilidade de ter um salário muito maior. Ok? Então o que eu quero mostrar para vocês nesse slide é trabalho presencial recebe menos do que trabalho remoto. Ok? Segundo uma média salarial geral das pessoas que responderam essa pesquisa. Novamente quero agradecer a todas essas pessoas que responderam, porque hoje a gente só está vendo isso daqui porque eles responderam. Vamos lá!
Outra coisa que eu descobri aqui nessa pesquisa, e que não é algo que a gente tem que se orgulhar, é algo muito ruim mesmo, é que ainda existe uma disparidade muito grande entre salários de pessoas de gênero feminino e masculino. Fazendo essa análise dos valores gerais, né, e da média, a gente acaba descobrindo que as pessoas de sexo masculino acabam ganhando mais do que as pessoas de sexo feminino. Okay? Isso definitivamente aí é algo que a gente precisa mudar. Em alguns países já existem leis que nos ajudam a conseguir, né, que ajudam essa questão de igualdade de gênero quando a gente fala de salário, inclusive por lei, né, que é algo fantástico. Eu diria que para a gente que está aqui hoje participando, né, dessa nossa pesquisa, dessa nossa transmissão aqui hoje, vocês têm que olhar para isso e dizer assim: cara, se algum dia eu for um líder de testes, eu for um líder de qualidade, eu for um gerente, um diretor, quero tentar fazer iniciativas para conseguir igualar isso, né? Então, a esperança é em cada um de nós que está aqui hoje participando de mudar isso no futuro, né? Ou no presente também, que seria melhor ainda, não é verdade? Bem, quero seguir aqui para que vocês também possam ver outros números. Uma coisa importante assim que eu tenho a comentar sobre a pesquisa de mercado que a gente fez. Na pesquisa de mercado, a gente conseguiu ver algumas vagas que tinham no seu título chamando vagas afirmativas. Vagas afirmativas. Essas vagas afirmativas eram vagas para pessoas negras e vagas afirmativas para mulheres. Então, é um tipo de iniciativa que as empresas têm feito para conseguir ter mais inclusão e diversidade nas suas empresas, através de contratar pessoas negras e através de contratar mulheres também, tá bom? Então, essas foram algumas coisas que a gente conseguiu ver nas pesquisas que a gente fez de mercado ontem. Nas vagas, no conteúdo que você está assistindo aqui hoje, é um conteúdo voltado à pesquisa de cargos e salários. Então, o que vocês veem aqui de gênero feminino e masculino é sobre as pessoas que responderam à pesquisa, ok? Vamos lá então para o nosso próximo resultado, que é a influência da região no salário presencial. Isso daqui é apenas para salário presencial, porque o salário remoto não faria muito sentido, certo? Então, olha só que interessante. A gente vê aqui que as vagas presenciais, as pessoas que atuam hoje presencialmente, ok? Na região sudeste, são as pessoas que têm um salário maior. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as empresas que estão na região sudeste costumam pagar mais. Com base nessas 1.453 respostas, a gente vê isso, que as empresas que estão na região sudeste costumam pagar mais. Elas estão ali em primeiro lugar dentre as empresas que mais pagam. E a gente vê que as empresas do Nordeste são ali as empresas que estão em segundo lugar quando a gente fala de valor do salário. Bacana, né? A gente vê em terceiro lugar aqui a região Sul. Em quarto lugar, a região Norte e em quinto lugar, a região Centro-Oeste. Então, para uma pessoa hoje que está na região Centro-Oeste e que quer ter um salário maior trabalhando presencial, essa pessoa ela teria que fazer uma movimentação para uma área com empresas que pagam um valor maior presencial. Então, uma mudança para o Nordeste, uma mudança para o Sul, por exemplo, né, já faria ali com que eles conseguissem ter um valor de salário maior. Novamente, isso daqui também é para que você possa entender quais são as regiões que ajudam aí você a ter um salário maior, ou seja, que pagam um salário maior, ok? Então, isso daí fica a dica para vocês aí que ainda estão procurando trabalho presencial e que não se sentem satisfeitos com o seu salário atual. Essas regiões aqui são regiões que acabam pagando mais, ok? Vamos lá então para o nosso próximo resultado aqui nessa pesquisa. Outra coisa que a gente analisou e que muitas pessoas me perguntam no meu Instagram, por exemplo, porque lá no meu Instagram, o @JúlioDelimasinsta, eu sempre abro caixinhas
para que as pessoas façam perguntas para mim e eu possa responder através dos stories. Então, se você tem dúvidas, cara, o meu Instagram é definitivamente o lugar que você pode ir me seguir para que você possa receber informações que são valiosas para o seu dia a dia. Tem perguntas, manda lá e eu respondo. E uma das principais perguntas que as pessoas me fazem é: Júlio, tem alguma diferença no salário de profissionais que automatizam versus os que não automatizam testes? Eu sempre disse assim: galera, olha, eu ainda não tenho tal informação, mas assim que eu tiver uma oportunidade eu vou buscar para vocês. Porque sempre quando eu falo, eu tento falar de maneira fundamentada. A gente acaba vendo muitas pessoas que acabam por compartilhar conteúdo e falam de maneira não fundamentada. Então falam através de achismo, falam através do que acha, falam através do... Eu prefiro falar com base em dados, fatos e dados, fundamentação teórica. Ajuda a passar um conteúdo para vocês que é um conteúdo de maior qualidade e maior profundidade. Então agora a gente tem aqui uma base. E a base é essa. Sim, pessoas que automatizam testes acabam tendo salários maiores. Não é só isso. 91% das vagas pedem que você, QA, saiba automatizar testes. Mas além disso, quando você automatiza testes, você também tende a ter salários maiores. Olha só que interessante. Aqui a gente tem pessoas que não automatizam, que estão ganhando menos. Pessoas que automatizam um pouco, ou seja, até 8 horas por semana, estão ganhando ali um valor mediano. E pessoas que automatizam mais do que 8 horas por semana, estão ganhando um valor maior. Ok? Então, isso é definitivamente aqui uma métrica que ajuda você a conseguir ter essa informação de uma maneira mais clara. Então, automatizar testes sim faz com que você consiga ter a possibilidade de ter salários maiores. Outra coisa que vocês devem ter dúvida é sobre qual é o percentual de pessoas, de pessoas que estão trabalhando hoje remotamente, home office. A gente viu nos resultados da pesquisa de ontem que apenas 20% das vagas são vagas para trabalho presencial. Mas o que a gente está vendo aqui é o que está acontecendo no dia a dia dos profissionais de teste de qualidade de software. Olha só que interessante. 83,54% dessas pessoas trabalham home office. 100% home office, sem nem ter que pisar o pé na empresa. 83,54%. E a gente tem ali 13,38% delas que estão trabalhando híbrido. E veja, de 1.500 ou 1.453 pessoas que responderam à pesquisa, apenas 3,03% delas estão trabalhando presencial. 3,03%. É muito pouco mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje em dia, mesmo após a pandemia, a gente ainda tem empresas que mantiveram o trabalho home office como sendo o seu modelo principal. E 83,54% das pessoas estão no modelo 100% remoto. Muito bacana isso, né? Mas, vamos lá então, porque a gente também tem que falar sobre as demissões em massa. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a ver notícias, né, sobre demissões em massa, e eu nem gosto de chamar de layoff, porque dias atrás eu vi uma advogada compartilhando um post no LinkedIn, onde ela explicava qual era a diferença de layoff para demissão em massa. E o layoff, ela tem ali uma espécie de um contrato com a pessoa que está entrando no layoff, e que diz que ela vai ficar ali por um tempo, né, sem trabalhar, e vai receber um salário ali, né, durante aquele período e depois volta. Mas o que eu vi foram um monte de gente sendo demitida mesmo. Então a pessoa literalmente foi desligada da organização. Não tem um salário temporário menor, não tem um contrato que vai voltar depois, não tem nada, cara. Foi demitido. Demitido. Então, para as pessoas que foram demitidas mesmo, não foi nada de layoff, foi demissão em massa. Mas o que aconteceu? Eu via uma série de pessoas que eu conhecia, inclusive meus alunos,
sendo desligados da organização. E do jeito que eu olhava, eu pensava, nossa, cara, foi muita gente demitida. Mas veja, o número, ele ainda, isso é muito bom para a área de testes. Por quê? Porque a gente não teve muitas demissões, a gente teve 8,79% dessas pessoas que infelizmente caíram dentro desse processo de demissão em massa. E eu falo que esse número é um número pequeno, provavelmente, essa é a minha hipótese, provavelmente por quê? Porque a área de testes e qualidade de software para a organização é uma área muito importante. Por que isso? Porque, cara, se você hoje em dia, tendo testadores, você já vê uma série de bugs que estão em produção aparecendo nas notícias de jornal e impactando a vida de milhões de pessoas que utilizam softwares, imagine então se você demitir os QAs. Tá entendendo? Então, as empresas veem sim valor no profissional de testes de qualidade de software. Principalmente naqueles que entendem realmente seu papel. E por isso que a gente não vê aqui um número maior ainda, né? Eu digo para vocês, se fosse, sei lá, 10 anos atrás, quando ainda a área de teste estava pegando assim no tranco, sabe? Talvez esse número fosse gigantescamente maior. Mas hoje em dia, com a área bem estabelecida do jeito que está, a minha hipótese é que as empresas elas não demitiriam muitos QAs, porque isso iria definitivamente atrapalhar os seus negócios também. Não? Bem, eu fico feliz aqui, mando definitivamente aqui a minha solidariedade para as pessoas que foram afetadas por esses processos de demissão em massa. Eu fico feliz por muitas delas que eu conheci, assim, que eu conheço, que sofreram demissões em massa, conseguiram ter de volta, conseguiram ser realocadas novamente. Eu tenho uma aluna, que é a Michelle, ela inclusive deu uma entrevista para o canal, onde ela conta que ela foi demitida e ela conseguiu voltar, ser realocada em menos de 2 semanas. E ela fez entrevistas e ela conseguiu passar em 2 entrevistas e conseguiu escolher qual empresa ela iria trabalhar. Tudo isso por quê? Porque ela estava preparada, porque ela sabia exatamente do seu papel, profundamente do seu papel, e isso fez com que ela conseguisse ali então ter mais sucesso nessa busca ao ser realocada. Mas infelizmente tem muitas pessoas que fizeram parte dessa demissão em massa e que não estavam preparadas. Pessoas que estavam, por exemplo, há muito tempo trabalhando na mesma empresa, não precisavam automatizar testes e agora quando estão tentando voltar para o mercado e se recolocar, veem que o mercado pede 91% das vagas que saibam automação de testes. E essas pessoas estão lá sem ter a possibilidade de se realocar, correndo para tentar aprender isso de última hora. Entendeu? Eu vejo inclusive alguns influenciadores falando que, cara, testadores não precisam saber programar, não precisam saber automatizar. Galera, falando aqui com base em fundamentos, em dados, você precisa saber automatizar. Você QA precisa saber sobre programação. Por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha mais facilidade em conseguir se recolocar no mercado. Entenderam? Então busque isso. Dentro do meu canal aqui, vocês têm uma playlist que é um curso gratuito de programação para QAs que querem automatizar seus testes. É gratuito. Tem mais de 7 horas de conteúdo ensinando você programação gratuitamente. Vai lá, dá um pulinho lá, aprenda, entendeu? Porque são 91% das vagas do mercado que estão aí dizendo para vocês que vocês precisam saber isso para conseguir se recolocar. Então não espera chegar um momento desse de você falar, agora eu tenho que correr para aprender. Não, cara, isso já faz parte do seu core agora. Então vai lá e aprende, entendeu? Tem um montão de conteúdo gratuito na internet, documentação de ferramenta que você pode olhar e aprender lendo a documentação. Você tem diversos professores que estão ensinando gratuitamente. Tem um monte de gente boa que está ensinando isso de verdade, entendeu? Se você vê algum tipo de influência falando para você que você não precisa automatizar testes, cara, corre, velho, sai correndo, sabe? Corre muito para longe, porque provavelmente essa pessoa não está falando com base fundamentada, está falando com base no contexto dela, entendeu? Então, cuidado, beleza? Vamos lá então com um resumão dessa aula. Coisas que você precisa saber. Hoje em dia há salários muito acima de 20k, 20 mil reais, isso mesmo. A gente viu aí na pesquisa que hoje em dia tem profissionais de teste que ganham acima de 20 mil reais. Por que eu decidi colocar isso daqui no resumão? Para que você possa entender
que depois de você praticar muito, de você se especializar, de você buscar, você pode conseguir sim um salário que, caraca, velho, é maior do que o salário do juiz lá que a minha esposa conhece, sacou? Então, tipo, puxa, é verdade mesmo? Na área de testes eu posso chegar? Pode, entendeu? Não quer dizer que você vai chegar lá em 5 meses, como algumas pessoas aí dizem pra você, né? 6 meses você vai ganhar 20 mil reais. Não, não é verdade, entendeu? Mas, cara, pelo menos você tem, sabe, você pode vislumbrar um mundo que, puxa, talvez você nunca pensou na sua carreira atual, né? Outra coisa, quem automatiza tem salários maiores. Então isso também é um negócio super importante para vocês saberem, né? Aprenda a automatizar para que você também consiga ter essa possibilidade. E trabalhadores remotos têm melhores salários. Olha que maravilhoso, cara. Eu vou trabalhar perto da minha família e ainda vou ter salários maiores. Isso é sensacional. Entendeu? Então, tipo, tem isso também dentro dentro da nossa carreira como sendo QAs. Beleza? Tira uma foto desse resumo aqui. Lembre-se, @JúlioDeLimas no meu YouTube, @JúlioDeLimas lá no meu Instagram, para que você possa me seguir e conseguir conteúdo gratuito diariamente. E o t.me/JúlioDeLimas, que é onde você vai acessar, e em breve a gente vai mandar para você um site onde você vai poder baixar os PDFs dessas aulas, beleza? Sensacional. Agora, por último aqui, curta esse conteúdo, ok? Se você curtiu a aula de hoje, se gostou da aula de hoje, vai lá embaixo, cara, clica no botão curtir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e também comente. Quando você comenta, você mostra para o YouTube que tem algum tipo de relevância esse conteúdo. Então comente também, manda aí seu comentário, deixa seu feedback, eu também vou amar poder saber o que é que vocês acharam do conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje foi preparado com muito carinho, muito trabalho para ajudar você a sair desse negócio de mundo de achismos que as pessoas têm por aí de falar, eu acho. Não, cara, tem aqui para você agora dados que você pode olhar e pode ter acesso a eles. Não é legal? Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Até a próxima aí. Valeu!